Dando sequência à nossa solenidade, o nosso evento, agora eu convido a neurocientista Giannini Benkenstein para a palestra Das Feridas às Asas e o Poder da Mente Feminina. Vamos aplaudir a palestrante Giannini Benkenstein, que vai abordar o tema Das Feridas às Asas e o Poder da Mente Feminina. Mais uma vez, em nome da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, nossos agradecimentos a todas as autoridades, a todas as personalidades e a todas as mulheres e convidados presentes. E agora com vocês, Giannini Benkenstein. Obrigada, querido. Vamos aplaudir mais uma participante desse time poderoso de mulheres nessa tarde de hoje. Queridos e queridas, o dia era 7 de fevereiro de 2023. Eu vou me emocionar. O dia que um governador, de forma disruptiva e de forma totalmente inesperada, promulga, então, uma lei para um auxílio moradia, auxílio aluguel. E, a partir daí, um Brasil inteiro enxerga São Paulo, através do governador Tarcísio e da sua secretária maravilhosa, que eu posso chamar de amiga, as iniciativas incríveis que vocês viram aqui hoje. E nós vamos falar hoje, nada mais, nada menos, do que como tudo isso que nós dissemos aqui tem uma interferência dentro do nosso cérebro. Será que nós que passamos ou vivemos uma situação de abuso de violência, temos algum dano cerebral? Será possível mudar as nossas realidades? Será possível realmente diminuir estatísticas? Vamos falar sobre isso. Valéria, minha amiga, muito obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui e beijando o rosto da Valéria, eu beijo cada uma de vocês. A nossa palestra, então, nós vamos falar sobre isso. Das feridas às asas. Será que é possível usar o poder da nossa mente para promover a cura e a superação da dor? Mas eu quero deixar um presente, eu nem combinei com a Valéria. Isto aqui se chama neuroanálise. É um relatório que sai mais de 80 informações sobre você, inclusive seus medos. Vocês podem direcionar a câmera para cá. E vocês precisam fazer o seguinte. Vocês precisam fazer uns stories, marcando a secretária Valéria, me marcando também, e nós vamos fazer um sorteio, mas precisa marcar a secretária e a mim, para quê? Para que nós possamos ver quem de vocês, os homens podem participar também, tá? Ok. Pode participar também. Isso aqui é um presente maravilhoso, gente. Eu aplico isso em grandes líderes, governadores, secretários, grandes líderes de empresa. Eles se permitem ser mapeados para compreenderem realmente quem eles são, onde estão e onde podem chegar com as suas potencialidades. Posso tirar? 3, 2. Ó, como é que tem que fazer? Fazer uns stories, marcar a secretária, marcar a mim, e aí nós vamos checar e fazer o sorteio. Provavelmente amanhã eu faço alguns stories avisando quem foi a vencedora ou o vencedor, tá bem? Vamos. Ok? Depois eu coloco. O que torna de novo, você se inteira? precisar. O que a faz plena? O que a torna capaz de alcançar lugares onde muitas mulheres sonham em estar? O que a torna única? Por muito tempo nos ensinaram a ser pedaços. O pedaço menina, a adolescente, o pedaço estudante, a esposa, a mãe, a profissional, a líder, a política. Aprendemos a ser fracionadas, divididas, e nos fizeram aprender sobre culpa de viver eternamente divididas nesses papéis. Ser boa mãe conflita com a boa profissional e ser ótima líder conflita com uma boa esposa. Há em cada uma de nós uma mulher selvagem, criada à imagem e perfeição da criação.
para gerar, mudar, transformar realidades, histórias e governos. Mas esta mesma mulher, potente e plena, cheia de habilidades únicas, foi sufocada pelos séculos, pelas religiões, por homens que não compreendiam que não éramos concorrentes nem sabotadoras do poder. Bisavós, avós e mães chegaram até aqui e pagaram um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos estar sentadas e prontas para ouvir sobre sermos inteiras. Mas até quando vamos viver divididas? Até quando vamos permitir não sermos inteiras para liderar nossa feminilidade, nossos desejos, amores e liberdade? Até quando não nos sentiremos inteiras para liderar uma cidade, uma empresa e uma comunidade? Sonhamos em sermos parecidas com a Mulher Maravilha, as rainhas do Game of Thrones, Maria, Rainha Esther, Débora. Mas quando vamos compreender que podemos ser quem quisermos ser, quando nos fizermos inteiras, sem divisão, sem pedaços, sem desculpas, sem mordaças? Não somos mais queimadas em praça pública, mas ainda somos caladas dentro de casa, dentro de nós mesmas, com julgamento feitos por nós mesmas, baseadas no que sabemos, ouvimos e vivemos. Até quando, mulheres? E se eu te disser que há uma infinidade de possibilidades dentro do espírito de uma mulher? E se eu te contar segredos da alma feminina confirmados pela ciência? E se você tomar posse das pesquisas de neurociência sobre nós, mulheres, que apontam para uma capacidade e talento únicos? O que você faria? Quem você seria? Até onde iria? Preparadas para se tornar inteiras para liderar? Se pudéssemos nos enxergar assim todo o tempo. Se pudéssemos voltar a ser aquelas meninas, né, que sonhavam em ser a Mulher Maravilha, com o seu laço mágico. Hoje estamos aqui para falar de força. Mas que tipo de força? A força que constrói, aquela que nasce das nossas feridas e que também nos dá asas. Quantas vezes você já se sentiu presa a uma dor ou uma história? Ainda estamos presas? A neurociência diz que sim. Que, infelizmente, por mais do que aquilo que aconteceu conosco, nós continuamos presos numa realidade, como se ela fosse totalmente real, como se ela estivesse acontecendo. Mas essas feridas que nos trouxeram até aqui, podem ser as mesmas que podem nos transformar. É a partir da dor e de sentir isto é que nós podemos alavancar novas conquistas. Vocês precisam entender algo. Isso aqui é muito duro. Eu quero que vocês olhem para o lado. De cada 10 mulheres, 9 passaram, estão passando, ou vão vir a passar algum tipo de violência ou abuso. Quantas de nós já vivemos essa realidade? Então, para que algo novo aconteça na nossa vida, algo precisa morrer. A gravidez precisa morrer para o bebê vir à vida. O noivado precisa terminar para o casamento iniciar. O que é que dentro de você precisa morrer? É a primeira decisão que você tem que tomar. Nós vamos falar aqui de como a neurociência nos ensina os danos do cérebro de quem sofre violência. Mas ele também vai dizer, a própria neurociência, de como o nosso cérebro é tão poderoso, feito de uma maneira tão perfeita, capaz de nos levar a lugares onde nós quisermos ser. Em que medida a violência, então, e o abuso tem esse efeito dentro do nosso cérebro? O impacto da dor dentro do cérebro. Primeiro, trauma e cérebro. Quando nós sofremos algum tipo de trauma ou violência, há um sistema, uma pecinha dentro do nosso cérebro desse tamanho, que ela fica bem aqui no meio, se chama amígdala cerebral. Ela é responsável por nós fugirmos, né, se escondermos, por nós corrermos ou por nós congelarmos. Então, quando nós passamos por uma situação dessa,
muitas vezes nós ficamos congeladas. E aí vem um monte de outros significados, mas será que eu falei alguma coisa que não devia? Será que eu usei talvez a saia um pouco mais curta? Será? Eu quero dizer para vocês que esse sistema de luta e fuga dentro do cérebro, ele é responsável pela sobrevivência da natureza e de toda a humanidade. Quando nós, então, vemos, um outro exemplo, quando nós vemos algo no chão, como lá na minha chácara, eu sou lá do Rio Grande do Sul, gente. E aí, às vezes, eu vejo algo no chão, eu sempre vejo uma cobra, não sei porquê. E, às vezes, é só uma corda. Mas o meu sistema de luta e fuga, ele é tão rápido para me proteger de uma cobra, que na hora que eu estou caminhando, é só uma corda. São milésimos de segundo. Então, muitas vezes, nós tivemos que ficar bloqueadas. Ficamos bloqueadas. Porque este sistema, que é perfeito dentro do nosso cérebro, serviu há muito tempo atrás para nos manter vivos. Nós precisávamos ou correr de algo, ou se esconder, ou fugir. Era o que nós tínhamos que fazer. Senão, nós não estaríamos aqui como espécie. A segunda coisa é a emoção. Ela se aloja na carne. Quem já ouviu falar nisso? Quais são, então, os efeitos do trauma na carne? Quem daqui, muitas vezes, depois de uma discussão, ou de ouvir coisas que não deveria, ou de, inclusive, até ser empurrada, ser chamada de tantas coisas que eu vi ali na camiseta da nossa amiga, no outro dia acorda com dor no corpo, náusea, não é? Nossa, eu vou tomar um antiácido, eu vou, de repente, tomar alguma coisa para relaxar, porque eu não estou me sentindo bem. Na verdade, cortisol, adrenalina e noradrenalina são os hormônios que juntos, naquele sistema de luta e fuga, são encharcados no nosso organismo. Nós nos calamos. E quando nós nos calamos, esse sistema de luta e fuga enche o nosso corpo desses 3 componentes que se tornam um veneno. Nós acordamos cansadas, os músculos doem, nós ficamos nauseadas ou nós comemos demais, por conta só desse sistema. Esse é o grande efeito de nós não sabermos o efeito de um abuso ou de uma violência no nosso corpo. E aí se aloja na carne mesmo, que chega a doer o músculo. E por isso eu quero que você não se culpe. Alguém aqui sabia disso? Alguém sabia desse sistema de luta e fuga? Alguém sabia de que você fica encharcando o seu corpo de veneno? Pois é. Eu não quero que você se culpe, sabe por quê? Porque é um sistema totalmente natural. Se não acontecesse isso com a sua vida, você não seria um ser humano. Esse sistema está sempre em ação. Mas nós precisamos nos dar conta desse sistema e dizer só um pouquinho. Eu estou me escondendo nesse momento porque é algo natural em mim como ser humano. Ou estou lutando porque é algo natural. Ou eu estou fugindo porque é algo natural. Então, muitas mulheres se culpam. Há uma estatística de que leva 9 anos de violência para que ela tenha coragem de denunciar. Graças a Deus, hoje não mais. Mas, geralmente, depois de 9 anos, sabe por que ela aparece na delegacia? Porque ele começou a agredir os filhos. Porque até ali ela vai aguentando, num sistema de luta e fuga, violento. Então, a culpa é algo que afasta o auxílio. Não se sintam culpados. Acho que congelou aqui, deu uma congelada. Vocês podem passar aí? Bem, pessoal. Ixi. Ai. O que torna você inteira? O que a faz plena? O que a torna capaz de alcançar lugares onde muitas mulheres sonham estar? Vamos passar? Conseguem passar? Por muito tempo nos ensinaram a ser pedaços. O pedaço menina, a adolescente, o pedaço estudante, a esposa, a mãe, a profissional, a líder, a política. Aprendemos a ser fracionadas,
divididas e nos Ok. fizeram aprender sobre Vamos voltar culpa. aqui. Do que você se culpa? Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui importante para vocês. Ó, não está passando, eu acho que é aqui. Pode colocar aquela tela com aquele que vocês acabaram de colocar? Aqui, gente. Por que eu não quero que vocês se culpem também? Porque vocês estão submetidos, como se vocês estivessem numa cirandinha, a uma grande influência de contaminação. Nós chamamos na neurociência disso aqui de epigenética. E, além de epigenética, a memética, que são os vírus mentais. Um nome tão difícil para dizer para você. Você sabia que, talvez, o que você pensa sobre casamento, sobre dinheiro, sobre religião, sobre política, sobre felicidade, sobre o que é o sol, está determinado ou pela genética, ou pela barriga da sua mãe, enquanto que estava grávida de você? Sim, porque a primeira escola que você recebeu foi a barriga da sua mãe. O que ela ouviu enquanto que estava grávida de você? Será que ela recebeu apoio? Será que estimularam ela a tirar você de dentro da barriga dela? Será que ela foi agredida nesse momento? Ou será que ela teve que usar, inclusive, drogas para poder se manter naquele momento ali? Tudo isso condicionou. Daí vem pai e mãe, a falta ou a ausência deles, ou o abuso, ou tantas coisas foram configurando vocês, a escola, a religião configura você, o seu trabalho, o lugar onde você vive, o relacionamento amoroso, os amigos e parentes. Mas isso tudo aqui, gente, são meras opiniões, mas configuram você em 95% de quem vocês são. A única configuração que vocês têm que ter aqui é essa aqui, ó. Se você crê em Deus, Ele diz para você quem você é. Ele te fez a imagem e semelhança. Ele te deu o poder sobre toda a terra. Se você crê na ciência, a física quântica diz a mesma coisa, que você é feito de uma fonte criadora. E que ela é perfeita. Então, por que você está inventando? Ah, Janine, é porque eu não sabia disso aqui. Eu não sabia dessa contaminação. Depois vocês podem me chamar, que eu mando esse quadro aqui para vocês, gente. É muito sério. Que os neurocientistas têm estudado diariamente isso aqui, porque é uma condição de muita contaminação. É tão forte que representa isso aqui, ó, 95% da tua vida. E você acorda de manhã, escova o dente, você conta quantas vezes você escova aqui ou aqui? Não, né? Quem foi que te ensinou a escovar dessa forma? Quem foi que te ensinou a tomar o café daquela forma? Quem foi que te ensinou a acordar com o mesmo pé todos os dias? Você faz tudo de forma automática, inclusive aquilo que está guardado no seu cérebro, que pode ser que você nem lembre, como, por exemplo, um abuso na infância. Mas você, então, os neurocientistas dizem, por neuroassociação, você está aqui configurado como essa pessoa que está à deriva e coisas, lugares, pessoas, negócios, amores, amigos, vizinhos, trabalho, tudo isso é correspondência do que tem aqui, no lugar chamado hipocampo, que configura memórias de longo prazo. Então, uma pessoa que ouviu Deus ajuda, e a pessoa que não consegue acordar tão cedo, então Deus não vai ajudar, isso. É um caso lá de casa. Eu sou a pessoa que 5 horas da manhã estou com uma motosserra na mão para derrubar uma árvore. Quem me conhece de perto sabe que é verdade. Isso aqui é só firula, gente. Eu sou a outra. É verdade. Mas a minha irmã não. A minha irmã, ela acorda às 7, mas o cérebro dela liga só às 9. E a minha mãe viveu dizendo o quê? Deus ajuda. Tu tem dedo podre para... Time que está ganhando não se... Ah, é? Por isso que vai sempre perder. Água mole em pedra dura. Dinheiro não dá. Tempo é? Gente do céu.
E o nome disso são vírus mentais. Esses vírus mentais configuram essa infinidade dentro do oceano. E todos os dias, quando você acorda, eles estão comandando 95% do seu dia. Se dinheiro não dá em árvore, não adianta você trabalhar 10, 12, 18 horas por dia, porque não vai vir. Eu não sou sócio da companhia de energia. Quem já ouviu isso? Outra que eu ouvi, bem errado mesmo no português. Temos gás e temos salvo. O que quer dizer isso? Que se só tiver gás de cozinha, tá bom. E aí, os nossos pais acabam plantando sementes de mediocridade em nós. E nós, por mais que queiramos mudar de vida, muitas vezes não conseguimos, porque essa programação deles é 95% do tempo. 95%. Então, como que uma mulher, gente, que ouviu, por exemplo, você não devia ter nascido, você é um motivo de tristeza, e apanhava da mãe, e apanhava da mãe. E a mãe ainda dizia assim, como é que é? Você está apanhando porque eu te amo. Quem já ouviu falar isso? Estou te batendo porque eu te amo. Vocês têm me desculpe falar assim, com todo respeito. Vocês têm uma autorização para apanhar da vida, de todas as formas. Não só dos homens, mas de todos os amores e oportunidades da vida. Posso estar enganada, mas a vida deve bater muito em vocês. Por causa de quê? Por causa de um vírus mental, que configurou 95% do seu subconsciente e faz com que o seu dia, as pessoas, as coisas, os negócios que vocês atraem, tem que estar combinandinho, como se fala, com o vírus mental que foi plantado lá 4, 5, 6 anos de idade, não sei. Isso é tudo, gente. O dinheiro... Alô? A forma como vocês enxergam dinheiro, por exemplo, é que alguém que ensinou vocês como é. Se temos gás e temos salvo, é o suficiente? Quanto que vocês vão ter na vida? Nada. Impacto da violência doméstica, então, dentro do cérebro, gente, altera o cérebro. Quando uma mulher sofre uma agressão, e não é agressão só física, tá? O abuso verbal, ou até a comunicação não verbal, que a gente fala assim, ó, a pessoa chega, se arrumou para ir sair com a pessoa que ela está, e aí ela diz, o que você está achando que eu estou? Como é que você está achando que eu estou? Aí a pessoa olha assim, tá bem. Aí o que a mulher responde? Né? Nós somos iguais, né, mulheres? Nós temos o mesmo cérebro. Mas o que... Não está bem. Você falou que está bem, mas não está bem. O que eu não estou bem? Deixa assim. Não vou falar. Isso magoa ou não magoa? Isso não destrói muitas coisas? E nós, mulheres, ficamos pensando o que nós fizemos de errado, de que forma nós estamos vestidos para receber esse tipo de tratamento. É ou não é? Vocês sabiam que essa bobagemzinha causa uma lesão cerebral? E aí todo dia mais uma, ao ponto de acontecer o quê? Formar um caminho dentro do cérebro que deixam vocês acostumadas com o abuso, acostumadas com a violência, acostumadas com as palavras de grosseria, acostumadas com a voz alta, acostumadas com as palavras ruins. Nós nos acostumamos quimicamente, porque isso é um processo químico dentro do cérebro. E isso é muito sério. O que mais? Memória traumática. A memória traumática, se você pudesse ver um cérebro, quando ela acontece, que eu digo assim, aquela coisa, né, com forte intensidade emocional, que acontece de uma vez só. Aquilo ali dá um dano cerebral. Se você pudesse ver uma imagem do cérebro, é como se você tivesse sofrido um AVC. Como é que faz para retornar ao normal? Graças a Deus, a mulher tem um sistema de vascularização, que a gente chama, né, de sangue para um lado e para o outro, com que faz com que nós conseguimos regenerar o cérebro, inclusive melhor que os homens. E porque nós temos tantas coisas para fazer durante o dia, que então nós somos, inclusive, mais saudáveis nessa área.
mas sim causa um dano, que às vezes aparece em exame, gente. Mas como é que a gente vai virar esse jogo? Neuroplasticidade, esse nome tão difícil, mas tão poderoso, para dizer que é possível você se tornar uma outra pessoa. Isso aqui é um neurônio, que já estava quase morto lá, coitado. Aí, sabe que esse aqui é o hormônio, desculpa, o neurônio, que foi afetado pelo trauma. E aí você vai conversar com as pessoas certas, você pede ajuda, e uma pessoa te indica um livro, te acolhe, te dá abrigo, e aí o cérebro começa, o mesmo neurônio começa a ficar com mais capilaridade, vocês estão vendo? É o mesmo neurônio. E aqui ele encontrou novos caminhos. Esses caminhos dentro do cérebro, essa cura, é como se o cérebro fosse uma massinha de modelar, que você pode transformar no que você quiser, dependendo do quê? Da ciranda cirandinha, lembra? Lembra que eu comentei? Família, amiga. Então, o que vocês têm que fazer quando essas pessoas em volta não são tão boas assim, não te apoiam, não te... Troca. Jesus não mandou amar o próximo? Coloque em prática, minha amiga. Não fica andando com galinha, anda com águia. Ora, olha só que lindo o cérebro. Depois de um AVC, ele conseguiu se regenerar, gente. Por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? Porque algumas estão recebendo estímulos. Quais são os estímulos que as mulheres que sofrem de violência precisam ter? Esses estímulos precisam, aqueles que estão contaminando de forma negativa, precisam ser retirados. E por isso que mudar ela de ambiente, tirá-la de casa, tirá-la do contexto, é a coisa mais poderosa que se pode fazer, gente. Porque quando ela mudar de casa, sabe o que ela vai fazer também? Ela vai mudar a comida dela, ela vai ouvir outras coisas, ela vai ter outras amigas ali, ela vai ouvir e decidir coisas diferentes. Não há nada mais poderoso. Para você que quer mudar de vida aqui, ó, mude o seu ambiente. A sua conta bancária é igualzinha dos seus amigos. Os problemas do seu casamento, com certeza, são bem parecidos com os seus amigos. Ah, mas eu quero ter mais dinheiro. Começa a andar com gente diferente. Tudo aquilo que você não tem, é porque você não sabe. Porque se você já soubesse, você teria. Agora eu vou pedir licença para o secretário e falar uma coisa meio... falta horas bunda para você de algo. Você quer um casamento melhor? Horas bunda sentada aprendendo como ter um casamento melhor no YouTube. Quer ter mais dinheiro? Horas bunda sentadinha aprendendo como economizar melhor. Você quer saber cozinhar melhor? Até isso tem no YouTube, não tem? Na minha época eu tive que aprender arroz na marra. Mas as minhas filhas puderam aprender do jeito que elas quisessem. O quê? É só ligar o YouTube. O cérebro não sabe se você está pensando, vivendo, sonhando, imaginando. Para o cérebro, tudo é real. Quando você assiste uma novela e você se emociona, essa é a prova de que você está dentro da história. Vou te contar uma coisa. O cérebro tem certeza que você está. Então, quando você está lembrando do trauma, daquela vida tão ruim que era, o que ele faz? Ele traz aquela gaveta da memória para cá, ó, pá, e você começa a sentir. Eu já vi muitas mulheres, que eu começo a falar com elas sobre o que elas passaram no casamento, e elas começam. Eu falei, o que foi? Pode me falar. Não, é que ele me segurava. Eu sinto falta de ar. O cérebro traz de volta a informação. Quando você está pré-ocupado, pensando no futuro, do boleto que não vai pagar, você está trazendo essa energia para o presente. Então, o que nós temos que fazer ao nosso cérebro? Gente, isso aqui não é a história da carochinha, isso é neurociência. Você precisa, no momento que a memória vier, você diz, ó, cérebro, dá licença. Isso já passou, eu já vivi. E aí você reafirma em você. Se você foi chamada, sei lá, de burra ou de feia, eu sou a beleza. Eu sou a inteligência. Eu sou
influência, eu sou poder, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Eu sou uma mãe amorosa. Eu sou o amor. Toda vez que isso acontecer, você tem que dar uma ordem ao cérebro. Gente, ele obedece, hein? Só que você tem que estar no comando, senão nada vai acontecer. O poder está dentro de você. Veja isso. Você tem 171 bilhões de células só dentro do seu cérebro, gente. Vocês sabiam que, por exemplo, nós temos mais neurônios dentro do cérebro do que as estrelas da galáxia? Vocês sabiam disso? Caramba, e a gente se acha pouca coisa, né? Olha só. E travou de novo. Nós também temos... Vocês sabiam que até a 8ª semana o cérebro é feminino? É isso mesmo. O cérebro é feminino até a 8ª semana. Vocês querem passar aí, de repente? Porque aí fica mais fácil. Eu falo, passa. Pode ser? Eu acho que não tem ninguém ali. Gente, me abandonaram. Por favor, produção. Só de bactérias, pessoal, nós temos 11 vezes mais do que células. Vocês sabiam disso? Quem comanda, então, o nosso corpo? Células ou bactérias? Nós temos que cuidar delas, certo? Acho que eu tenho que apontar para lá. Não. Foi. Olha que lindo. Vocês viram quantos trilhões de células tem, né? Para cada célula, tem 2 metros de filamento de DNA. Então, você aí é proprietário de 74 milhões de quilômetros de DNA. Nós temos mais de 50 tipos de hormônios, mulheres. As mulheres. Os homens têm só uns 2, 3. Então, vocês já começam a entender por que nós somos tudo o que nós somos. Essa profusão de emoções. De manhã nós começamos de um jeito e meio-dia nós estamos de outro e à tarde nós estamos de outro. E o homem como é que é? Começa de um jeito de manhã e termina da mesma forma. É mais ou menos isso aqui, gente. Os homens só têm aquele botão lá de desliga e liga. E nós somos isso aqui. Então, por favor, use isso como sua potência, não como uma coisa ruim. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Os homens não têm esse direito de nos criticar por isso. E nós não temos o direito de criticar, porque eles não entendem a gente. Ah, vocês não entendem a gente. Mas não pode falar que a gente está com TPM ou coisa parecida, entendeu? Fica muito ofensivo. Olha isso aqui. Vocês sabiam que você tem tanta energia dentro do corpo? Tanta, que você poderia manter uma televisão LCD ligada por 30 horas. Que loucura, né? E aí, nós temos o fluxo sanguíneo maior no cérebro. E por conta disso, nós temos um espírito muito mais de consenso, de preocupação. Nós temos propensão a distúrbios alimentares, justamente por isso. Nós temos essa benécia de termos uma questão de circulação sanguínea no cérebro. Excelente, mas em compensação, nós temos mais predisposição para distúrbios alimentares. Os homens, ao contrário. Quantas meninas autistas vocês conhecem? Meninas. E meninos? Por quê? Vocês sabem por quê? Por conta do tipo de circulação sanguínea do cérebro. Como os homens... A gente vai ver, acho que é o próximo. Os homens vão ficar chateados comigo agora. Ó, isso é um cérebro de um homem, esse aqui é de uma mulher. O do homem, vocês estão vendo que é assim? Tec, 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 tec. É para cima e para baixo, só de um lado ou só de outro. Ou de um lado ou de outro. Nós, como somos? Tec, 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 tec. Daí dá para entender muita coisa aqui, né? Ó, visto de outra forma. Ó. Então, quando você fala, ele está lá assistindo futebol, o que acontece? Meu bem,
tá com a pia lá, a pia da cozinha está pingando. Ele fecha aquela parte do cérebro lá e começa a pensar nessa aqui. Para. Começa outra. Como é que nós somos? Tá a pia pingando, o Grêmio fez gol e tudo junto. Criança chorando. Nós não somos doidas. Nós nunca fomos. Nós só temos uma circulação sanguínea que invade todo o cérebro. Por isso que nós pensamos e fazemos tantas coisas ao mesmo tempo. Mas como é que a gente tem que agir com eles, então? Isso é muito importante para nós, principalmente nos casamentos. Eu vou ter que abrir uma portinha e fechar outra. Vocês sabiam que nós somos as rainhas do juízo? Nós conseguimos segurar muito mais o impulso? Eles não. Mas o que nós ouvimos? Que nós somos as impulsivas. Não, os homens são. Quem é que gasta mais, vocês sabem? Quem falou homem? Você. Quem vocês acham que gasta mais? Mentira, ela acertou. Porque mulher compra mais coisinhas. Coisinhas. O batonzinho, o salto, não é? O homem como é que faz? Ele volta com o carro zero para casa. É um estrago. É um estrago. Ou o videogame é uma televisão bem maior, não é assim? Vocês já sabiam disso? Pois é. Olha só, a mulher é a única que consegue perceber variações de hostilidade numa pessoa. Homem não percebe. Então, aproveitem. Quando vocês olham e pensam assim, nossa, aquela pessoa está com cara de nojo. É mesmo. Nossa, aquela pessoa acho que é mal-humorada. O que o homem fala? Nada. Ele vai olhar para você e vai dizer, nossa, você está enxergando tudo isso? Tá, é o seu cérebro. Nós temos então, gente, aqui ó, passou um, mas tudo bem. Nós somos a rainha do neuroespelho também. O que é o raio do neuroespelho? É que nós temos uma habilidade de conseguir ver no outro, as mulheres têm essa habilidade, só nós temos, de enxergar no outro exatamente o que está acontecendo. Por isso nós somos, então, a rainha da empatia. Olha as profissões que nós sempre estamos ocupando. Vocês já viram muitos homens professores de educação infantil? Por que será? Porque eles não identificam, porque a criança não sabe falar, um bebê não sabe falar. Então, eles não conseguem identificar. Isso é defeito neles? Não, o cérebro deles é assim. Então, não reclamem com os maridos, com as crianças pequenas. Porque eles não conseguem ver mesmo. Outra, o homem, ele é muito mais pragmático. Então, geralmente, os cirurgiões são homens. E as enfermeiras são mulheres. A mulher cuida e o homem simplesmente abre. Porque não tem muito, né? É o tec, entendeu? Fechou, abriu. A mulher, não. Será que está com febre? Será que não sei o quê? Não é assim? Nós jamais enviaríamos o nosso filho ou o filho de outra mulher para matar o nosso filho em guerra. Quem são os que apertam os botões para a guerra? Porque eles não têm muita empatia, gente. Eles têm quase um cérebro mais para o psicopata. Estou brincando. Isso são níveis, tá? Nós temos níveis de empatia. Mas nós, mulheres, somos a rainha da empatia. Nós temos mais memória. E por conta de termos mais memória, sabe o que acontece? A outra já está rindo ali. Claro que a gente lembra de tudo, né? Eu lembro naquele Natal de 72. Não é assim? E ele fala, o quê? O que aconteceu no Natal de 72? Nós temos um problema sério com isso, mulheres. Nós somos a rainha também da memória, mas nós somos dificilmente diagnosticadas com Alzheimer, porque nós usamos tanto a memória que ela fica saudável por mais tempo. Então, é confundido o diagnóstico. Então, por favor, prestem atenção aos sinais, mulheres. Os homens é bem fácil. Eles logo se mostram com problema. Meninas, nós somos raras.
O espermatozoide é barato. Num dia eles podem fecundar não sei quantas. Nós só conseguimos fazer, geralmente, uma vez por ano, gerar a vida. Por isso que as fêmeas são mais caras que os machos. Outra, nós também sangramos todos os meses e não morremos. Cuidado, homens. Elas vão tomar posse dessa palavra. O homem caça e a mulher coleta. O que quer dizer isso? Que nós ficávamos dentro da caverna, as mulheres, cuidando da cobra que estava entrando, matando a cobra, cuidando da criança, cuidando não sei o quê. E o homem fazia o quê? Saía, subia numa árvore para não ser comido e flecha. Ou saía correndo, ou fugia. Por isso que os homens gostam de pisar no acelerador e cometem mais multas. Porque o cérebro ancestral dele gosta de ou correr ou fugir. Entende? Então, ele sempre é velocidade. Só que eles não conseguem achar a manteiga dentro da geladeira. Por conta dessa questão do cérebro. Porque o nosso cérebro foi formado para as questões mais periféricas. Né? Nem a cueca deles eles acham, não é? Não briguem com eles, gente. Isso é biológico, diz meu bem. Tá bem, eu vou te dizer onde é que está a tua cueca. Mas tu vai ultrapassar um caminhão a não sei quantos... Eles conseguem medir, inclusive, quantos metros tem aqui. Muito mais fácil que a gente. Mas isso é uma habilidade que foi desenvolvida nesse tempo. Vocês sabiam que nós começamos a falar antes dos homens? Por que será? Desde pequenininhas, né? Eles não. Tec, tec, tec. Certo? Por isso que nós gostamos tanto da DR. De sempre falar... Olha só, por favor, mulheres, não briguem mais com seus maridos se eles não identificarem que a cor do esmalte de vocês é vermelho, desejo, paixão. Por quê? Porque o cromossomo que faz com que nós enxergamos todas aquelas paletas de cor lá é o X. Então, como nós somos XX e eles são XY, eles só enxergam isso aqui, ó, azul, verde, amarelo, laranja, rosa. E nós enxergamos tudo isso. Tem exceção? Tem. Pessoas que foram treinadas, que têm uma condição hormonal diferente. Pode acontecer, tá? Travou de novo. Aí. E o DNA lixo? Já ouviram falar de DNA lixo? O nosso DNA todo, aquele baita DNA que vocês viram, 2 metros para cada célula. Vocês sabiam que alguns cientistas disseram que 1/3 dele é considerado lixo, que não serve para nada? Aí os russos falaram, não, a gente vai ver o que está acontecendo. Eles descobriram, e agora é sério, essa informação me calou por uma semana, que o DNA lixo, ele é responsável por captar e codificar e devolver para as próprias tiras do DNA palavras pensadas, faladas e sentidas. Quando as palavras pensadas, faladas e sentidas são ruins, o DNA fica rígido. Quando elas fluem, o DNA desliza. Quando o DNA é rígido, uma célula intrusa se encaixa fácil, câncer. Quando ela é fluida, a célula tenta ir, não consegue ficar ali. O que é que você está pensando? Falando e sentindo. Está codificação genética. Isso também, eu acho tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. 2/3 da tua expressão genética, ou seja, dos genes, podem ser modificadas. 2 gêmeos que nasceram no mesmo lugar, se um deles teve que sair para estudar, fazer outra coisa, e ele se envolveu com outras pessoas, acabou comendo coisas diferentes, acabou vivendo outras condições, ele pode ter 2/3 da sua vida completamente mudados. Então, você não é o que a família de você diz que você é. Você não é o que a doença que veio da família, nem o comportamento. Sabe aquela história de todo mundo aqui na minha família se divorcia? Já ouviram falar? As mulheres da nossa família têm dedo podre para homem, sim ou não? Obesidade, pressão alta,
É uma falácia. Sabe o que é mais falácia? Alzheimer, câncer, não são condições hereditárias. Eles vêm, eles são transmitidos, fica ali no gene. Só que o gene fica dormindo. Se você se expor a condições que vão despertar, acordar esse gene, você vai ter a mesma doença, o mesmo comportamento, você vai se separar. E como esses dias eu ouvi a questão da violência doméstica, gente, é impressionante, não sei se vocês percebem isso. De que parece que aquilo vai de família em família, o abuso sexual. Todas as meninas da família passam pela mesma coisa. Eu tenho para te dar uma notícia, os cientistas descobriram que nada do que você imaginava é verdade. Se você tomar a decisão de que, por exemplo, vamos supor que o que te incomoda é a questão do abuso dentro de casa, de todas as meninas da família. O que é que você vai decidir para não transmitir essa condição genética para as próximas? O que nós deveríamos fazer para que essa condição do abuso não acontecesse com as netas, as bisnetas? Será que é a gente comunicar, sentar, falar? Será que é abrir um espaço de diálogo? Mas eu posso dizer que eu venho de uma região de alemão, gente. Isso é muito duro. Nada pode ser dito. Tudo precisa ser silenciado, porque isso é muito vergonhoso. Você não pode dizer que você sofreu alguma coisa, alguma forma de abuso. Precisa ser silenciado e perdoado. E assim, todas as meninas da família continuam passando a mesma coisa. Se uma de nós rompe com isso, que seja com a obesidade, que seja com a pressão alta, que seja com a jogatina, que seja com o alcoolismo, que seja com a separação, que seja o que for, não são só condições físicas, são hábitos também, comportamentos também transmitem. Vocês são responsáveis por destruir com uma cadeia enorme de condição genética da sua família. Como é que muda os 2/3? Quem lembra? A cirandinha, não é? O que você vai chegar, por exemplo, para o meu pai? O que era o sol? Sol não é uma verdade incontestável? Sim ou não? Sol para o meu pai era dia de pescaria, num sábado. Para minha mãe era lavar roupa. Lençóis brancos pendurados naquele varal, coisa mais linda. Quando eu virei mãe, o que aconteceu? Sábado de manhã, de sol. Não sei se eu levo os meninos para passear, ou se eu fico lavando roupa. E aí eu ia lavar roupa e me sentia culpada que não levei elas para passear. Mas se eu fosse passear, a vozinha aquela, mas você vai relaxada. Não é assim? Até que o dia que eu descobri tudo isso aqui, disse o quê? Quem falou chega? Chega. Eu determino o que o sol representa na minha vida. Eu sou um ser único, criado à imagem e semelhança da perfeição. Mas eu quero contar uma história para vocês, para a gente encerrar. Estamos encerrando. Eu quero trazer a história de alguém que viveu tudo aquilo ali. E essa pessoa foi a pessoa que me estimulou a deixar de ser... Não deixei de ser mestre em direito. Eu sou advogado, sou tributarista, trabalho com prefeituras. Mas eu comecei a estudar neurociência por causa dela. Porque eu via como ela conseguia deixar o vitimismo de lado, deixar as coisas de lado e começar a se transformar num novo ser. A Cris, a minha melhor amiga, minha comadre. A Cris ouviu uma vida inteira que ela foi um aborto que não deu certo. A Cris ouvi, inclusive, que ela não deveria estar ali, que ela não deveria ter nascido. A Cris ouviu também, inclusive, depois, de que 9 meses que ela nasceu, que o irmão nasceu, ela nasceu. Então, ela passou a vida inteira ouvindo, inclusive, que ela era uma ladra, porque ela tinha roubado o colo do irmão. A Cris... inclusive, não podia ser aleitada pela mãe, porque ela tinha alergia à mãe. A Cris cresceu dessa forma. E logo, com seus 7, 8 anos, ela sofreu um abuso
do primo mais velho. 18 ele, ela com, sei lá, 7, 8 anos, uma coisa assim. E ela foi seguindo a vida em silêncio. Ela achava que ela era culpada, porque a mãe vestia ela com sainha, com blusinha. Então ela pensou, deve ser que eu chamei a atenção do meu primo. Então o espelho para a Cris não era um motivo para ter orgulho. O espelho era motivo de vergonha. Ela se sentia nauseada até. E a Cris, então, teve o seu primeiro relacionamento. Só que, no primeiro relacionamento, ela teve o primeiro filho. E eram muito jovens, né, os dois. Lembro deles até hoje. Conheço eles, convivo com eles. E não deu muito certo, porque eram muito jovens, mas ela estava disposta já a ir embora, quando numa noite, depois de quase um ano, o marido dela a estuprou. E disso veio o segundo menino. O segundo menino, então, na barriga dela, ela me chama. Ela me chama de Nini. Nini, me ajuda, por favor. Vem me buscar imediatamente. Eu fui estuprada pelo meu marido. Ou eu vou na delegacia, ou eu vou embora. Me tira daqui. Eu fui lá ajudar, né? Eu sou madrinha do primeiro menino. E peguei todo mundo e levei para casa da mãe dela e coisa e tal. E aí ela chegou lá. Vocês acreditam que quando ela contou para a tia lá, né, que é a mãe dela, ela disseram, ó, a gente quer que você faça um aborto. Você não vai ter essa criança. Você é uma burra. Você é uma idiota. Você é isso, você é aquilo. E eu acabei levando ela para minha casa um tempo para ver se a família dela se acalmava, porque eles queriam que ela fizesse de qualquer forma isso. E assim, a criança nasceu e ela acabou conhecendo, numa primeira noite que ela saiu depois de muitos anos, ela acabou conhecendo uma pessoa que ela se apaixonou, que parecia que ia ser um bom pai para os filhos que estavam abandonados. E foi ali que a Cris viu a morte de frente várias vezes. Ela começou a ser agredida dia e noite por ele. Só que o que ele fazia com ela, que eu não conseguia ajudá-la, não conseguia. Ele fazia uma manipulação mental tão grande nela, ao ponto de, inclusive, ele dizer assim, ó, eu vou tirar todos os espelhos de casa para ela não se sentir mal, porque ela é tão feia, que daí eu vou tirar os espelhos para ela não se sentir mal, para não ter que se enxergar. E eu tentando ajudá-la, mas eu não conseguia. Nós não conseguimos muitas vezes, é ou não é, mulheres? Nós não conseguimos, porque a manipulação mental, psicológica, ela é muito pior. E assim ela foi vivendo, acabou engravidando do outro filho que ela tem. E no dia que ela soube da gravidez, foi o dia que ela mais apanhou. Ela me chama nesse momento, eu digo, olha, se quiser separar agora, você tem a minha casa, você separa para minha casa. E ela não quis manter. Entreguei, eu lembro como se fosse hoje, uma cópia do Mulheres que Amam Demais, quem conhece? Na tentativa de ajudá-la. E foram passando os anos, até o ponto dela me ligar um dia e dizer assim, ei, você lembra aquele livro lá que você me deu? Eu falei, lembro. Tinham se passado quase 10 anos. Ela leu o livro, ela se levantou, como é que se diz, em coragem, e se separou dele. Por quê? Sabe por que ela se separou? Porque ela descobriu um câncer. Quando ela descobriu um câncer, ela pensou, ou eu vou morrer na mão desse homem, ou eu vou morrer de câncer, certo? Então, ela escolheu se separar dele para tentar sobreviver ao câncer. E a Cris, que história, né? A Cris, então, eu vivendo tudo isso com ela, eu aprendi com ela o poder da neurociência, o poder da epigenética que eu trouxe aqui, o poder de você mudar a sua circunstância, quando você muda o seu ambiente, quando você tem consciência de que você é feito à imagem e semelhança da perfeição. Em você
tanta energia capaz de manter uma televisão ligada tantas horas. Foi ela que me contou. Ela também me disse que era possível ter mais neurônios no cérebro do que estrelas na galáxia. E foi isso que ela usou para conseguir sair. Ela disse, nossa, mas eu sou muito mais poderosa. Eu não vou ficar submetida até o dia que, então, ela olha no espelho de casa. O único, aquele do banheirinho, sabe? Das escovas de dente. E ela disse que o próprio Deus encontrou ela naquele dia. E disse, filha, eu te amo especialmente. Mas eu também amo ele, o agressor. Eu vou julgá-lo. Mas eu também vou te julgar, filha. Também vou ter que te julgar por permitir que a coisa mais preciosa que eu já criei na minha vida se submeta a tal situação. Queridos e queridas, eu gostaria, com muita honra no meu coração, apresentar a Cris para vocês. É a Giannini Cristiane Benkenstein. Essa história é sobre mim. Nós podemos ser luz. Obrigada. Quem imaginaria, não é? É ou não é? Vocês olham para mim, vocês imaginam tudo isso? Pois é, para você ver o poder que há dentro de mim, sobrenatural, que me fez buscar tanto conhecimento e me transformar numa outra pessoa. Quem me conheceu lá atrás sabe que eu era uma outra mulher e que hoje, quem me conhece, jamais imaginaria. Você já imaginaria, secretária? Ela não sabia dessa história que eu ia aprontar. Aqui estão as meninas, ó. A mais velha, a Jordana, a Isabela do meio e a Fiona. Essas 3 meninas viveram tudo isso que eu contei para vocês, mas nós 4 juntas também saímos deste inferno e deste buraco. Se eu pude, vocês, qualquer uma de vocês também podem. Obrigada, queridos. Bravo! Vamos aplaudir a nossa palestrante, Giannini, que, na verdade, hoje foi, além de uma palestra, foi uma aula de vida. Parabéns. Nesse momento, convidamos todas as painelistas para a foto oficial e, em seguida, entregaremos um presente como forma de agradecimento por seus valiosos conhecimentos. Então, peço que as painelistas que estão presentes se posicionem aqui no palco para a foto oficial desse grandioso evento que nós tivemos agora a oportunidade e a aula, porque essa palestra foi uma aula da grande palestrante, neurocientista Giannini Benkenstein. Muito bonito. Então, neste momento, nós convidamos as painelistas que participaram do primeiro e do segundo painel para a foto oficial do evento e para também entregas de alguns presentes como forma de agradecimento por seus valiosos conhecimentos. Neste momento, a nossa secretária de Políticas Públicas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, cumprimentando as mulheres que participaram deste grande evento, agora eu digo, da noite de hoje. E lembrando a vocês que logo após, nós já estamos finalizando o evento, e em seguida nós teremos um coffee break para vocês. A nossa secretária de Políticas Públicas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, neste momento, cumprimentando as mulheres que participaram do primeiro e do segundo painel, e agora sendo realizado a foto oficial do evento, e eu aproveito e peço a todos uma salva de palmas a essas valorosas mulheres que participaram deste grandioso evento, que foi uma realização da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher.
Eu só tenho a agradecer a todas vocês que hoje aqui conversaram, colocaram e trouxeram muita inspiração para todas as nossas mulheres. E agradecer às mulheres que ficaram aqui, que vieram aqui, que ouviram, que participaram. Muito obrigado. E fazer com vocês um compromisso de que vocês passem essas informações adiante, porque a gente não para aqui, eu já falei, elas não sabem, mas está tudo comprometida comigo, assinaram lá, nem estão sabendo. E a gente vai andar muito e vai falar muito com todas as mulheres, aonde elas estiverem, para que a gente possa, cada vez mais, trazer para as nossas mulheres inspiração, muita força e dignidade. Esse é o legado que a gente quer deixar. Muito, muito, muito obrigada a todas vocês. Amigos, por vocês. Perdão. Desculpa, é por vocês e para vocês que a gente trabalha todos os dias, para que vocês tenham, junto conosco, mais dignidade, mais amor, mais empatia. Posso falar, Cris, tudo isso a gente pode fazer junto. Muito, muito, muito obrigada, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos aplaudir a nossa secretária de Políticas Públicas para a Mulher, Valéria Bolsonaro. Chegamos ao final de nosso evento. Agradecemos profundamente às palestrantes, autoridades, participantes e ao público presente. Esperamos que as reflexões de hoje inspirem ações concretas para um futuro livre de violência contra as mulheres. A luta continua e ela começa com a conscientização de cada uma de vocês. Muito obrigado em nome da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher e até um próximo evento, se Deus quiser, e com certeza Ele vai querer. E agora, convido a todos para o nosso coffee break, que está sendo oferecido aos presentes ao evento. Boa noite a todos. Pode esperar aqui embaixo, por favor.